Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Lara e está começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, iremos falar um pouquinho sobre devocional, sobre tempo com Deus, de como ter esse tempo com Deus. Esse tempo de devoção, de oração. E aí a gente vai descomplicar mais, né? Porque até hoje muita gente ainda não sabe como fazer, sabe? Ficar presa na bolha do que a internet diz que é tempo com Deus, o que a internet diz que é intimidade. E hoje a gente escuta e vê cada coisa no ramo cristão que, tipo assim, tem gente que complica demais e o evangelho é puro e simples, né? E tem gente que banaliza demais. Então hoje eu vou trazer aqui, claro que, assim, devocional é muito pra rotina. Porque, por exemplo, se você tem uma rotina extremamente corrida, você não tem como parar 1 hora do seu dia pra passar essa 1 hora lendo a Bíblia. Então é algo muito adaptável. O que não pode deixar de se fazer é de ter esse momento. Então 15, 20, 25 minutos, sabe? O tempo que você tiver você fazendo, já vai ser uma grande mudança. Quando falamos de devocional, o que a gente lembra? Oração, leitura bíblica e louvor. Né? Isso é os 3 pilares de um devocional, os 3 pilares de um momento ali com Deus. Falando de oração, é sempre muito importante, independente de qualquer coisa que a gente for fazer, começar orando. E principalmente em estudo bíblico. Porque aí no início do devocional você já ora, pedindo discernimento a Deus, pedindo sabedoria. Porque tem coisas na Bíblia que são densas de se aprender, de se estudar. Então com o discernimento, você pedindo para que o Espírito Santo ilumine a sua mente, vai ser muito mais fácil, né? Então você já começa orando, agradecendo o dia, pelaquela oportunidade, né? De estar ali para ler a Bíblia, né? E aí depois a gente entra na leitura bíblica. Lara, e horário? Como é que faz? É de manhã, de tarde, de noite? Existe algum horário específico? Não existe. É outra coisa que eu falo de novo. Adapte a sua rotina. Ah, Lara, mas eu tenho um tempinho aqui, 1 hora antes de ir pro emprego. Então eu vou fazer 1 hora de devocional. Vou fazer meia hora, né? E assim, o interessante também é a gente tentar substituir o tempo que a gente passa no celular. Por exemplo, se eu tenho uma pausa e eu passo 30 minutos no celular, se eu ainda quiser ficar no celular, eu posso pegar 15 desses 30 que eu passo e 15 eu leio a Bíblia e 15 eu mexo no celular. Não, hoje eu quero passar mais tempo, então hoje eu faço 20. E geralmente a gente se constrói, né? Não tem como eu dizer aqui, se você tem tempo, faça 1 hora lendo a Bíblia, porque realmente a gente não vai conseguir, porque a gente não está acostumado com isso. Então começa com 10, começa com 15, começa com 20, e aí você vai aumentando gradativamente. Se você perceber, não, eu tô lendo 20 minutos, mas eu tô achando pouco, sabe? É rápido demais pra eu orar, pra eu ler a Bíblia, então eu vou aumentar mais. E pra mim, o maior problema não é a leitura, tá? Eu consigo passar muito tempo lendo, mas a minha maior dificuldade é a oração. Então, se a minha maior dificuldade é a oração, eu vou tentar deixar mais tempo pra oração, né? Pra praticar isso, e menos tempo pra leitura bíblica. E aí você vai se adaptando conforme a sua rotina. E é muito importante isso, de você começar aos pouquinhos, porque você vai aumentando gradativamente e você percebe quando você não faz, que faz muita diferença a rotina, sabe? E no início vai ser bem cansativo mesmo, você não vai querer fazer nada, entendeu? Vai fazer o primeiro dia e vai ficar 4 dias sem fazer. E geralmente isso acontece super, porque é como qualquer coisa, tipo ir pra academia, correr, sempre tem que ter uma constância. E com a leitura bíblica também é a mesma coisa. Você precisa ter constância, e até você criar o hábito de acordar, ler a Bíblia, orar, demora, né? Geralmente demora, você tem que se construir isso em sua rotina. Então, é disciplina. Hoje eu não quero fazer. Hoje eu tô sem saco, não quero fazer nada. Aí você vai ler a Bíblia. E aí, conforme o tempo vai passando, você percebe que isso realmente faz diferença em sua rotina. Outro ponto importante que a gente tem que se falar é que não faça devocional esperando que vai cair uma estrela do céu para Deus falar com você. Não, é justamente isso que eu falei. Devocional é constância. Então tenha constância com o Senhor. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias. E nem sempre Deus vai se revelar, nem sempre você vai chorar, nem sempre você vai receber uma palavra e vai dizer, meu Deus, que palavra forte, essa palavra é revelação para minha vida. Nem sempre. Na verdade, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Mas a gente precisa não criar uma fé à base do emocionalismo. A gente realmente precisa criar constância e entender que aquilo me aproxima de Deus. E se me aproxima de Deus, já tá ótimo. Eu não preciso chorar, eu não preciso me arrepiar, eu não preciso receber uma revelação. Eu preciso orar e continuar lendo a Bíblia, porque assim eu sei que eu estou próxima de Deus. E aí, conforme o tempo vai passando, você percebe o quanto isso é bom, o quanto isso traz benefícios para sua vida. Tá, Lara, mas eu já entendi tudo isso, mas por onde começar? Estamos falando da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros. E livros extremamente diferentes. Tem livros que você tem que ver os fatos históricos, o contexto. Outros que é poesia, tipo Salmos. Outros que é mais ensinamento sobre sabedoria, tipo Provérbios. Outros que é sobre o fim do tempo, né? Escatologia, um negócio mais extenso, como Apocalipse. Então você não tem como começar a ler a Bíblia por Êxodo.
né? Que você já para de ler no primeiro dia. E aí, e também tem tradução, Lara. Qual tradução eu leio? Sabe? Porque se eu for ler uma Almeida Revista Atualizada, eu não vou conseguir entender o que aquela mensagem está me dizendo. Aí, qual a tradução é melhor pra mim? Bom, eu peguei aqui minha Bíblia, e essa aqui, eu acredito que ela seja NVI, mas eu só vou conferir de novo. É Nova Versão Internacional. É uma linguagem dos dias atuais, sabe? Ela não é uma linguagem tão densa que você saiba mais o significado real. Não, ela vai trazer para o nosso contexto, mas também ela não é tão modificada a ponto de colocar, por exemplo, gírias aqui dentro. Não, não é isso. Mas é uma leitura fluida, que você consegue entender o que está se falando e mesmo assim não é algo muito banalizado. Então, para uma pessoa que está começando a ler a Bíblia agora, que está tentando criar esse hábito, a NVI é a melhor opção, sabe? Porque aí você vai ler, não vai ser tão difícil a leitura, você não vai precisar se dedicar tanto a esse quesito de leitura, de entender o que está falando. Não, você vai ler mais por ler e vai entender, vai compreender o que aquela mensagem está lhe falando. E aí, por onde começar? A Bíblia é dividida em vários tópicos. Pentateuco, os históricos, os poéticos, os eclesiásticos. E por onde começar? Se você for começar a ler a Bíblia completa, é sempre bom começar do início, né? E Gênesis é um livro muito bom de se começar, é muito fluido, né? Tem ali a questão de criação do mundo, depois vai vir a história de José, né? E depois a gente entra em Moisés, já em Êxodo. Mas é muito bom de se ler. Mas, para alguém que está começando a ler a Bíblia agora, o interessante seria começar pelo Novo Testamento. Por quê? Pelo Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João tem uma leitura muito mais acessível, sem muita complexidade, sem você perceber fatos históricos, sem você ter que procurar mais, né? Os evangelhos é justamente isso, mais leve, mais descontraído, que você aprende mais sobre Jesus, aprende mais sobre as parábolas. E pra começar aí, gente, já é um excelente começo, entendeu? Você aprendendo sobre o maior de todos, o cara mais top do mundo, já é um grande começo, né? Que a gente sempre tem que começar de algum lugar. Então, você lendo Mateus, Marcos, pra mim, o melhor é João. João, o meu é todo marcado, porque eu realmente amo João demais. Porque, ao contrário de Mateus, por ser o primeiro do Novo Testamento, mas não o primeiro dos acontecimentos, não sei se deu pra entender, João narra desde o nascimento de Jesus até a sua morte, sem cortar nada, sabe? Certinho. E aí, pode começar por João, pode começar por Mateus, pode começar por Marcos. Eu aconselharia o Novo Testamento. Ah, mas eu já li os evangelhos, não quero mais ler o evangelho. Então a gente vai pra onde? Para as cartas de Paulo. Romanos... Atos também é um livro interessante, mesmo não sendo o Paulo que tem escrito, né? Mas é um livro interessante. Mas as cartas de Paulo também é muito direto, sabe? É isso que eu tô falando, que você não precisa ter um estudo super aprofundado, de 1 hora, só aquilo, tipo... Coisas que 20 minutos você consegue ler, você consegue tirar um bom resultado daquela leitura, uma boa aplicação pra sua vida. Então a carta de Paulo, maravilhosa. Efésios, maravilhoso. Coríntios, maravilhoso. Então... Aí você vai lendo e percebe que nem é tão difícil ler a Bíblia assim, ó. Por exemplo. Aí em questão de marcação, Lara, o que é que você marca? Gente, eu marco tudo. Sabe aquela frase? Ah, marque só o importante. Sabe, marcando tudo, porque pra mim tudo é importante, tudo é algo interessante pra eu aprender. Por exemplo, vamos falar do Novo Testamento. Estou citando João. João, eu marco tudo, ó. Eu costumava definir cor por livro, por exemplo, azul é Deus. Então, se eu vejo a cor azul, eu sei que é Deus ou Jesus que está falando. Por exemplo, aqui azul. Amarelo é algo importante. Por exemplo, a cidade que eles estão, o período que eles estão, a festa que eles estão comemorando. Isso pra mim é algo importante, que vai atribuir ao texto. Então, eu marco de amarelo, porque eu sei que ali é o contexto histórico do que aquela passagem está a me oferecendo para eu ler. Eu escolhi uma Bíblia de anotação dessa vez justamente pelo espaço de anotação. Para desenho, para o que eu entendi do texto, para uma palavra tipo, muito forte que eu tenho recebido no momento. Aí eu, sabe, alguma curiosidade que eu fui pesquisar e achei interessante. Aí da próxima vez que eu vou ler eu não vou precisar pesquisar porque já vai estar aqui. Então coisas assim bem genéricas, sabe? Que conforme a gente vai lendo a gente vai criando o nosso próprio jeito. Aqui desse lado eu trouxe mais frases de efeito, coisa que eu vou olhar e dizer, tá, legal. Né? Impactante, vou ler novamente. Ó, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Porque aqui eu tô falando sobre esse contexto aqui que Jesus está falando. Né? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Aí, no entanto, vocês que creem em mim, porque eu digo a verdade, qual de vocês pode acusar-me de algum pecado?
Aí eu botei aqui, né? Nosso Deus é o pai da verdade e o diabo é o pai da mentira. Aquele que mente serve ao diabo. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus disse. Então eu trouxe o quê? Um apanhado geral do que eu tinha acabado de ler. Ah, Laura, foi a mesma coisa? Talvez tenha sido a mesma coisa que eu acabei de ler, mas é mais pra fixar na mente, sabe? Porque eu aprendo muito escrevendo, não sei vocês, mas eu aprendo muito escrevendo. Então, tem vezes também que eu pego meu devocional e eu escrevo depois o que eu aprendi, o que me chamou mais atenção, o que eu devo estudar mais. E é algo que me ajuda a aprender mais, sabe? Porque não adianta nada a gente só ler e não aplicar em nossas vidas, não aprender, não saber falar pra alguém, saber pra algum, tipo assim, apresentar Jesus pra alguém que não conhece. Então, é uma forma de eu conseguir aprender mais, tipo, falar os versículos em voz alta, que aí a gente começa a fixar na mente, ler o versículo mais de uma vez se você não entendeu. O importante não é só ler por ler, mas justamente você aprender nessa ler por ler. Tá, e em questão do louvor, se eu quiser adicionar um louvor, se é o momento da gente adorar ao Senhor, a gente vai focar nos louvores de adoração. Então a gente vai exaltar o nome do Senhor. Eu não vou estar ali no meu momento devocional cantando um louvor extremamente egocêntrico focado no homem. Não, eu vou cantar um louvor cristocêntrico que vai exaltar o nome do Senhor, que vai adorar o nome do Senhor, né? Porque se eu estou ali para aprender mais do Senhor e adorar ao Senhor, eu não vou ler um louvor que fale de mim, né? Que ainda existe vida em mim, que a flor vai voltar a viver. Não, eu vou escutar um louvor que exalte o nome do Senhor e que adore o nome do Senhor. Ah, tá, hoje eu tô com mais tempo, eu quero me aprofundar mais no tema. A gente vai fazer o quê? Pregação. A gente vai assistir pregação. Se eu tô com mais tempo, se eu tô disposta a aprender, vamos aprender mais do tema. Quem eu devo assistir? Porque, né, vamos ver quem a gente tá dando ouvidos, né? Quem eu devo assistir? Eu gosto muito, Lara, gosto muito de assistir Hernandes Dias Lopes, Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos e tem mais um. E o pastor Eliseu Rodrigues. Eu trouxe 4 nomes com visões diferentes, sabe? Com pensamentos diferentes, com igrejas diferentes. Que é interessante você aprender sobre visões diferentes, porque aí você entende qual você acha que é a verdadeira, né? Qual a sua igreja acredita que seja, né? Porque mesmo que você tenha um pensamento diferente, você tem que seguir o que a sua igreja diz que é pra seguir, né? Porque não adianta nada você estar numa igreja e tá só pra criar baderna. O Rodrigo Silva, ele é da Adventista do Sétimo Dia. Eu sou da Promessa. Mas aí tem muita coisa interessante, principalmente porque ele é... Esqueci o nome. Não é astrólogo. É astrólogo, meu Deus. Mas eu vou botar a palavra certinha. Então, as viagens de Israel, que ele vai trazer os fatos históricos, é interessante de se assistir. Eu gosto. Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes, eles focam mais no geral. Eles têm uma visão mais reformada, mais calvinista. Mas é muito interessante, porque eles são muito... Bíblia e Bíblia. Até a voz dele, gente, ela traz uma calmaria enorme, né? E Eliseu Rodrigues é um pregador pentecostal, então quando eu quero ver uma pregação tipo, uhul! E que seja bíblica, eu assisto Eliseu Rodrigues. Eu gosto de Camila Barros também, sabe? Nessa visão aí mais pentecostal, porque também tem muitos pastores e pastoras pentecostal que não vale a pena a gente dar ouvido, mas tem muitas muito boa que é pentecostal, mas tá falando de Bíblia. O que importa é isso, porque eu sou de uma igreja pentecostal, nada contra eles. Eu só sou contra aos pentecostais, tipo assim, a movimentos estranhos, sabe? Que eu vejo assim, tá na Bíblia isso, pra você tá com a vassoura no teto, dizendo que a vassoura é ungida. Não tá na Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente dá ouvido também pra assistir, né? E aí, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tirado um apanhado geral desse vídeo. Espero que ajude vocês, né? Porque o importante é isso, não é só você assistir o vídeo como fazer devocional e não fazer, e não praticar. E com o tempo você vai aprendendo, vai se adaptando conforme você acha que tá certo, conforme a sua rotina, porque não tem como dizer, você tem que fazer devocional de manhã, porque tal. Não, você vai se adaptar conforme a sua rotina. Se você não tiver tempo de manhã e tem tempo de noite, você vai fazer à noite, entendeu? Então eu espero muito que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.